Nessa noite, Espírito Santo, o Senhor possa trazer o fluir do Senhor neste lugar. Assim como o Senhor foi desde cedo conosco aqui nesses dias, que o Teu Espírito possa usar mais uma vez o Teu Filho, Senhor, o Teu vaso de honra para a glória do Senhor. Que através dele saia o fluir da Tua boca, Deus, para entrar nos nossos corações e ser como uma espada de 2 gumes. Que ela possa penetrar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito e trazer vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quem estava com saudade do Deep aí? Eu senti hoje que todo mundo estava mais livre no Deep. Eu acho que essa questão de deixar a faixa etária separada ajudou muito. Vocês concordam comigo? Foi bom? Parecendo a Gia que tem lá no Cruzeiro. Foi bom? Parecendo a Gia que tem lá no Cruzeiro. Então, eu acredito que foi muito bom. Eu senti uma atmosfera diferente, né? E esse é só o começo. Amém? Eu já consigo enxergar. Eu disse a mesma coisa para a galera de 12 a 17. Eu já consigo enxergar esse lugar lotado daqui até o final e vindo para cá, porque vai ter ampliação do templo. Amém? Vocês conseguem ver isso? Amém? E para isso acontecer, né, nós precisamos viver de fato a vida de Deus, né? E para viver de fato a vida de Deus, existe algo que foi inclusive falado aqui na dinâmica. Você viu que o Lemuel é fera. Agora todo mundo vai querer aprender mágica com ele. Depois dessas mágicas que ele fez, eu fiquei assim, meu Deus, né? Um número de ilusionismo. Eu fiquei com medo dele sair aqui, pisar aqui, sair andando no ar e bater do outro lado. Eu falei, não, se esse cara fizer isso, meu Deus do céu. Ele guardou essa mágica para um outro dia, claro. Mas é impressionante. Só que isso realmente acontece com a gente. E às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente entra num mundo de ilusão. A gente começa a acreditar em quem não tem que acreditar. E começa a querer ser quem não tem que ser. E começa a agir como não deve agir. E vai para um lugar que não deve ir, que se chama inferno. Porque não vive a vida de Deus. Olha, isso foi uma confirmação, um chamado. E aí, o que acontece? Eu queria conversar com vocês um pouco hoje sobre identidade. Lemuel já começou sobre identidade, quando ele falou para mim o que é que ele ia fazer, aí eu falei, uau, totalmente é isso mesmo que você tem que fazer, nem mude, não mude mais, porque é isso aí que a gente vai, é dessa forma que a gente vai conversar nessa noite. Aí ele, é de Deus, eu falei, bota só mais uma pergunta aí dessas difíceis, para a galera interagir melhor, né? E eu queria que você abrisse ou tomasse nota da sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 6, versículo 23. Mateus 6, 23. Coloca aí em cima, por favor. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Bota o versículo anterior, por favor. O 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Agora sim, o 23. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então a gente tem 2 lugares aí: o olho cheio de luz e o olho cheio de trevas. Isso não quer dizer que quem tem olho claro tem um olho de luz e quem tem olho bem escuro tem um olho de trevas.
Não é isso que a Bíblia está dizendo. Nem muito menos, se você tem miopia e não enxerga bem as coisas, que enxerga as coisas meio turva, você tem um olho de trevas, e quem enxerga tudo bem, certinho, tem um olho de luz. A Bíblia está falando para a gente sobre a maneira de olhar as coisas ao nosso redor. Aí você pode dizer, mas de onde veio isso, né? Vocês já ouviram o termo Lúcifer, né? Todo mundo já conhece esse termo Lúcifer, né? Tem gente que até tem medo de falar, né? Falar Lúcifer, vai que ele vem para perto de mim. Tem gente que tem medo de falar o nome Lúcifer. Então, antigamente tinha esse problema, né? Coisa do diabo, ninguém queria falar. Quando alguém morria, era 5, 6 dias dentro de casa. Se fosse um vizinho, pronto. Tinha gente que mudava de casa. Crente, meu amigo, se comprar uma casa com o número 666, ele vende na hora. Quando ele comprar, que ele vê que é 666 o número da casa, ele já vende. Mas não é por simbologia isso aí. E aí, o nome Lúcifer significa portador da luz. Não é isso? Portador de luz. Isso é um nome que foi dado ao diabo, porque ele era um anjo portador da luz. A palavra nos conta sobre, o chama até de estrela d'alva, estrela da manhã. Isso é citado na palavra. O pastor Manassés pregou sobre isso esses dias também. E aí, diga para quem está perto de você, você não é o diabo, mas você é portador da luz. Estão sentindo a ligação, né? Por isso que quando eu olho para o diabo, eu já vejo algo, isso é inveja. Isso é inveja porque ele sabe que... Valeu, macho, brigadão. Tu me viu tossir, foi? Ah, foi não. Engasgou aqui, eu fui inventar de chupar um house aí. Quebrou, foi tudo. Cadê de tarde aqui sem comer nada? Aí a boca não fica com aquele cheiro agradável, né? Fica com aquele negócio de... Um rato já bota a cauda aqui e começa a mexer, começa aquele fedor já. Aí você tem que estar com um rauzinho preto, de possível, extra forte, para você falar com os irmãos de perto. E aí, o diabo é o portador da luz. E eu e você somos portadores da luz. Já sentiu o nível de inveja do diabo de mim e de você, né? Já sentiu. Só que lá no céu, os olhos dele foram maus. Quando ele olhou e quis a glória de Deus, quando ele quis aquilo que tinha do Senhor, e ele invejou, ele cobiçou o trono do Senhor, os olhos dele foram maus. Aí eu imagino Jesus, que está desde o início da criação, isso eu estou conjecturando, não está escrito na palavra, mas eu imagino Jesus olhando para o diabo e falando assim: você é luz, mas se a luz que há em você for em trevas, quão profundas trevas são essa luz? Deu para entender? Eu e você fomos criados para manifestar a vida de Deus, para ser, como Jesus falou, a luz do mundo. Mas se essa luz que está dentro de nós não for luz de verdade, for em trevas, quão profundas trevas são. Por quê? O que é que vocês imaginam? Porque quando a gente conhece o Evangelho, quando a gente conhece a Bíblia, a palavra de Deus, e aí a gente começa a viver na luz. Só que, agora vamos para outra história, vamos para Adão e Eva. Adão e Eva estavam lá, no paraíso, tudo de boa, vivendo na luz. Quando a luz que estava neles tornaram-se trevas, eles começaram a esconder. Qual foi a primeira atitude? Deus chegando: Adão, onde tu está, Adão? Eva, minha filha, onde tu está? Deus já sabia, mas a luz que era em Adão e a luz que era em Eva tornaram-se trevas. Quando tornou-se trevas, Adão
se escondeu. E aí o que é que aconteceu? Deus procura Adão, Eva. Isso quer dizer que Deus não sabia? Não. Isso quer dizer que Deus estava se fazendo de besta? Não, porque às vezes a gente acha esses termos, né, um com o outro. O irmão tal, o irmão sabia, está só se fazendo de besta. Será que Deus estava se fazendo? Não tem nada a ver com isso. O que Deus estava fazendo? Existe uma atitude no meu e no seu coração, somente uma, que tira totalmente as trevas de dentro de nós. Uma atitude. Na verdade, é uma atitude duplicada: arrependimento e confissão. E aí, Deus vai ao encontro de Adão. Deus querendo assim, essas trevas vão sair do coração de Adão, vão sair do coração de Eva, porque eles vão confessar. É como se Deus dissesse isso. A busca de Deus era para dar essa possibilidade para Adão e para Eva confessarem e cessar toda a treva dentro deles. E aí Adão decide permanecer numa falsa luz, que é quando a gente faz algo errado e a gente atribui a culpa a outra pessoa, a gente está querendo conservar a nossa imagem. A gente atribui a nossa culpa a outras pessoas. Não, eu sou assim porque foi isso. Eu estava conversando com meu pai e meu pastor, para vocês entenderem melhor. E aí, eu conversando sobre uma outra pessoa, falando com ele, eu falei, e eu com o coração de profunda misericórdia com essa pessoa, muito profunda mesmo, eu disse para ele, falei assim, é fulano de tal, aí ele falou assim, Kleber, infelizmente, o orgulho tomou conta do coração, e ele não quer mudança, ele não muda, ele permitiu que esse orgulho enchesse o coração dele, ele prefere andar em trevas, prefere fazer as coisas erradas. Aí eu falei assim para ele, pai, é verdade, mas eu acho que também tem um outro problema. Ele falou, qual, meu filho? Eu falei, é porque ele não teve pai. O pai dele era um cara muito ruim, o pai dele era um prostituto, o pai dele tinha tantos filhos fora do casamento e tal, e eu falando, e ele só me dando corda, né? Deu corda, e falou, agora eu vou dar o rodo em você. Aí fez assim, você não teve pai, você está aqui, e aí? Aí eu fiquei sem dedo nenhum mais, eu falei, não, o senhor está certo, eu estou errado, não está mais aqui quem falou. O que foi que ele quis me ensinar naquele momento? Que a gente não pode estar atribuindo culpa, porque a ação de atribuição de culpa nos conduz a andar em trevas. A unção de confissão de culpas nos conduz a andar em luz. Não é mais fácil a gente entender assim? Atribuir culpa me coloca em trevas. Confessar culpas me coloca na luz. Resolvido o problema. O problema é que a gente acha que a gente nos colocando em trevas, a gente vai ser uma outra pessoa no momento de luz, e não vai. Se está em trevas, está em trevas, se está na luz, está na luz. Não tem para onde correr, isso aí não muda. Simplesmente você pode estar vivendo em trevas dentro de si e mascarado fora de si. Aí é o grande problema. Mas por que isso acontece? Porque nós buscamos muito preservar aquilo que nós conquistamos ao redor. Adão, quando fala isso com Deus, eu imagino, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino a cabeça de Adão, dizendo assim, poxa, eu estou vivendo no paraíso há tanto tempo, eu vou dizer para Deus que eu só tive vergonha, porque agora eu amadureci mais, né? Eu percebi que eu estava nu, mas por quê? Eu amadureci, agora eu estou mais maduro, estou conhecendo as coisas. Sabe aquele jovem que chega para conversar, aquela pessoa, seu discípulo, uma pessoa chega para conversar com você e fala assim, não, eu já sei onde isso vai dar.
Eu já vi pessoas fazerem isso e se quebrarem, quando a pessoa, na verdade, foi ele. E aí ele começa a se esconder numas atitudes que ele tem. Às vezes acontece, eu tô conversando às vezes com os discípulos, aí a gente no meio da conversa, assim, aí tem um discípulo que sempre fala assim: ô Kleber, um primo meu, aconteceu, aí ele é casado com a moça assim, e ele fez isso e ela fez isso. Aí a gente já sabe, no meio dos discípulos, já começa a rir, porque sabe que ele está falando dele. Mas ele já tira onda e diz assim: um primo meu. Quer dizer, aí quando Adão viu que Deus não ia bater firme nele, insistindo para que ele se arrependesse, aí ele já bota a culpa: não, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele atribui a culpa mais uma vez. Primeiro ele esconde. Quando é descoberto, vem o remorso, que ele atribui a culpa. Ou seja, você vai perceber se seu coração se arrependeu por causa dessa atitude. Quando você atribui a culpa para alguém, isso foi remorso. Não sei o que, você pegou. Não, foi a menina que deu em cima de mim e tal, e aconteceu, pronto. Você não procurou confessar, só inventou uma história para você sair o Superman e a outra pessoa o Lex Luthor, né? Pronto, o Lex Luthor. É isso que acontece. Então, quando a gente não anda na luz, isso acontece com a gente. Deu para entender? Amém? Vocês estão aqui? Cadê as 4 pessoas que eu combinei para ficar dando amém alto para todo mundo se empolgar? Aleluia! Sua recompensa está no céu. E aí, tem um cara na Bíblia, que eu gosto muito desse cara. O nome dele é Davi. Tem algum Davi aqui hoje, nessa noite? Aleluia, um Davi. Tem mais outro Davi? Um Davi. Mas não é esse Davi. Espero que ele também é um homem de Deus, um homem cheio de Senhor. Vamos lá. E aí, Davi tem umas atitudes que, meu Jesus, nos ensina demais. Foi um cara que andou muito em trevas, quando ele pecou com Betseba, quando ele mandou matar Urias, mas também foi um cara que andou extremamente na luz. Tanto que teve um episódio que ele, como rei, podia mandar matar o cara agora. Arranca a cabeça desse miserável que está aí sentado. O cara começou a jogar pedra nele, cada pedrada da poxa, rei Davi passando, aí o líder, né, o chefe do exército de Davi disse assim: quer que eu arranque a cabeça? Já? Uau! Rapaz, eu juro a vocês, ainda bem que eu fiz antes do dip. Senão essa calça clara aqui saia toda suja. Menino, eu estava tão entretido que eu nem lembrava mais que tinha um Interact, né? E aí eu vou liberar um momentozinho para vocês. A gente vai liberar um momento para perguntas. Prepara um microfone aí, certo? Esse Interact é exatamente para que você faça perguntas. A gente vai continuar assim a palavra, mas é interessante que aquilo que você anotou, as dúvidas que você tiver, ou até comentários que você tenha, ou algo que você diga assim: rapaz, quando você falou isso, eu entendi isso. É isso mesmo? E a gente queria deixar esse momento bem de interação entre nós. Já fui olhar, ver se tem outra coisa que ia acontecer de novo, né? Vai que se eu levar um suscai daqui, pronto. E aí vocês vão estar livres para fazer algumas perguntas. Vocês só vão concluir aqui e a gente vai liberar essas perguntas. Não vou concluir a palavra ainda. A gente ainda vai concluir a palavra. Mas e aí, eu me perdi até onde eu estava, do susto que eu levei. Enfim, e aí essas atitudes de não andar na luz, de andar escondendo as coisas, nos conduz ao local de trevas, como eu disse anteriormente. E existem atitudes que nós podemos cometer
ou que são frutos desse andar em trevas. Por exemplo, para andar em trevas, eu e você precisamos sustentar uma mentira. Então já é um pecado, não é? Para a gente esconder as coisas, a gente tem que sustentar uma mentira. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que sustentar uma mentira. Se você é solteiro ou solteira, e aí no discipulado, a discipuladora ou o discipulador perguntar alguma coisa relacionado, por exemplo, ao seu coração, como está em relação à pornografia. Aí vocês, não, estou andando de Vitória. Oxe, para você ter ideia, nem a praia eu vou para não ver ninguém e não pensar em pornografia, porque para mim a praia já é pornografia. E aí a gente começa a sustentar uma mentira atrás da outra. Quando no final das contas o cara está assistindo todo tipo de filme pornográfico que tem à disposição dele, e os que não tem ele procura. E aí a gente começa a sustentar mentiras. Por causa do andar em trevas, a gente começa a andar em rebeldia ou em submissão. A gente começa a ficar com raiva das pessoas sem motivo. Você olha assim e fala, eu tenho raiva do fulano de tal. Por quê? Não sei, só sei que eu tenho. Eu não gosto desse cara. Porque quando ele fala, ele se acha melhor do que eu. Às vezes o cara nem foi falar desse jeito, mas você começa a sustentar porque você está andando em trevas, tem algo escondido ali. Você começa a andar em ansiedade. Você sabia disso? Você começa a andar em ansiedade, sabe por quê? Porque o pecado escondido, ele começa a gerar uma conotação no seu coração de dizer o seguinte, mais cedo ou mais tarde vão me descobrir, mas quanto mais eu adiar, melhor. E você fica ansioso, e de repente, alguém chega perto de você e diz, só brincando, eu vi você no lugar tal. Eu? Onde? Eu estava fazendo o quê? E a pessoa começa a ficar com medo, porque a ansiedade vai gerar medo, e ela começa a ficar com medo de tudo ao redor dela. Estão me entendendo? Isso é andar em trevas. Você vai andar em profundo medo, em profunda ansiedade, em profunda insubmissão, em profunda rebeldia, em mentiras e também em indisposição. Quando a gente anda em trevas, você anda em disposição, porque alguém chega para você e fala assim, rapaz, vai ter o DIP, velho, vamos chegar mais cedo, eu quero estar na presença de Deus. O cara diz, meu irmão, esse negócio de DIP é sempre a mesma coisa. Eu vou chegar só na hora da palavra, que eu não aguento ver o povo pulando, não. Povo besta da poxa, parece que tem 10 anos. Começa a vir aquela indisposição no coração. Aí começa a olhar as coisas meio indisposto. Olha, vai voltar os cultos da manhã. Ah, rapaz, não posso não jejuar não, que eu tomo remédio. Negócio de jejum, não dá para mim não. Eu não nasci para jejuar. Deus, cada um tem seu dom. Começa a gerar indisposições, mas aquilo tem um pecado oculto escondido. Estão entendendo? Agora eu queria abrir sim um momento para perguntas. Eu atrasei 5 minutos aí nesse momento para perguntas, mas já tem um aqui. E aí a gente vai. O senhor disse que a única atitude capaz de tirar as trevas de dentro de nós é o arrependimento e a confissão. Aí nesse caso, como a gente pode identificar aí os verdadeiros frutos de um arrependimento genuíno? Os verdadeiros sintomas de um arrependimento genuíno. Isso. Pronto. Eu quase não entendi. Alguém também compactua? Todo mundo queria a tecla SAP? Amém? Minha dicção é ótima, viu, pessoal? Não, até isso as pessoas não entenderam, porque eu já lhe conheço. Trazer um tradutor aqui. E aí ele disse que sobre o arrependimento genuíno. Como é que a gente pode identificar o arrependimento genuíno? Isso. Visto que a única atitude que pode nos fazer conduzir a andar em luz é o arrependimento. Que o arrependimento genuíno é a condição. Não, arrependimento e confissão, o senhor disse. Confissão. Olha, tá vendo? Eu já não entendi. Condição, entendi. É porque ele faz assim, confissão. Não entendia, velho. Enfim, gente, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que seria arrependimento, certo? A Bíblia, ela fala que a palavra certa para arrependimento é metanoia. Metanoia é arrependimento. E metanoeu é remorso. Então a gente tem duas coisas diferentes.
Vamos entender, diferenciar os dois. Arrependimento verdadeiro. O exemplo de Davi. Davi foi um cara que teve um arrependimento verdadeiro. Ele foi descoberto. Para você ver, ele foi descoberto. Mas ele ali teve um arrependimento verdadeiro. Ele disse: esse cara sou eu. Não foi Roberto Carlos não, mas ele disse: sou eu mesmo. E aí o profeta perguntou para ele, né? Você quer cair nas mãos dos homens ou nas mãos de Deus? Ele disse: não, nas mãos de Deus. Se eu fiz o errado, bota para quebrar em mim. E a metanoia, eu vou já explicar sobre ela, mas antes eu tenho que falar um pouquinho sobre o metanoeu. Porque Samuel, que foi o pai de Davi na fé, né, que foi o cara que o conduziu, Davi morou na casa de Samuel, durante um período grande da vida dele, desde quando ele venceu Golias, ele se mudou para a casa de Samuel, não, Saul, que vergonha essa eu estou passando, Saul, ele se mudou para a casa de Saul, e quando ele se mudou lá para a casa de Saul, coisas começaram a acontecer. Só que quando Deus tirou o reino de Saul, ele lá no monte, né, quando Samuel chegou, eu estava pensando em Samuel e falando estava pensando em Samuel, quando ia falar de Saul, aí terminei falando de Samuel. Quando ele chegou lá em cima, que Samuel viu e falou que barulho de animais é esse, tal, que ele tinha segurado aquilo que ele não deveria ter feito. E aí, Samuel falou para ele, diz assim: ó, Deus tirou o reino de você está errado, não era para você ter feito isso, sei o quê. E Samuel deu as costas para Saul, ia descer. Quando ele ia descer, a Bíblia diz que Saul agarrou-se no manto de Samuel e o rasgou. Certo? Quando ele fez isso, aí foi quando Samuel disse: olha, por causa disso, Deus rasgará de ti, tal. E aí, só que a atitude de Saul foi pior. Ele fez bem assim: desce pelo menos comigo para que as pessoas... É como se ele dissesse assim: vamos manter as aparências, pelo menos. Vamos pelo menos seguir a ordem do negócio. Você vem aqui, finge que está tudo bem. Depois você tira o reino de mim, que eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com a minha imagem. Então, o metanoeu, que é o remorso, é quando você fica triste porque a sua imagem ela foi desfeita. A imagem que você tinha das outras pessoas foi desfeita. Isso é remorso. Quando as pessoas olham para você e dizem assim: poxa, o fulano era tal pessoa e agora está uma pessoa diferente. Aí você pode dizer assim: eu estou uma pessoa diferente porque Jesus entrou na minha vida e tirou toda a maldade que tinha dentro do meu coração, e agora eu estou menos mal do que eu era antes. E aí você tem arrependimento. Mas quando você, poxa, tristeza, descobriram que eu fazia isso, descobriram que eu acessava o Pornotube, Pornohub, o Xvideos, descobriram, pegaram no meu histórico. Teve uma vez que eu fui consertar um computador de um irmão, um primo, né, distante, de segundo grau, e quando eu fui consertar o computador desse primo, que eu fui acessar, ele disse: meu computador está com vírus e eu não sei o que aconteceu, né? Aí eu fui consertar, quando eu mexi no histórico do irmão, tinha uns caras de cueca. Eu falei: ele está procurando uma cueca da Zorba para comprar, alguma coisa assim. E aí eu fui olhando, aí depois tinha 2 caras sem a cueca. Eu falei: não, esses caras vão testar a cueca. E depois eu vi 2 caras agarrados. Eu falei: não, já está ficando estranho, esses caras estão lutando sumô e está sem a roupa do sumô. E aí, com o passar do tempo que eu fui olhando, aí tinha uns vídeos. Eu falei: não, aí não vou assistir jamais, né? Já não vou assistir mais. Aí formatei o computador e perguntei: irmão, quem é que acessa esse computador? Não, é só eu. Beleza. Na empresa dele. Aí fiquei calado. Eu pivetão ainda, 18, 19 anos. Aí falei com o pastor: o irmão ali, ele quebra para os 2 lados. Sei que ele é casado, mas ele fatia diferente. Ele é uma espada de 2 gumes. Aí o pastor: sério, Kleber? Eu falei: sério, né? Na época não tinha aquele celular para tirar foto do negócio, e eu também não ia fazer o backup para mim, né? Deus me livre, um negócio desse. Aí eu fui e disse o pastor. Aí o primo foi e desviou, não ficou não.
não quis o tratamento, né? Foi descoberto, não quis o tratamento. Então, o metanoia é assim, entendeu? Já o metanoia é uma ordem militar. Metanoia vem de uma ordem militar, que é um giro de 180 graus. Quando a equipe militar estava andando em direção a um determinado lugar, o capitão, ele gritava metanoia, e eles, meia volta, volver. Entendeu? E aí eles voltavam e mudavam, sem questionar. Então, quando alguém chega para você, que você conversa com algum líder, e ele explica o que é que você tem que fazer com esse tipo de pecado, e você não faz, não é arrependimento, é remorso. Ficou claro? Alguém mais? Mais alguém? O Samar levantou a mão. Vai perguntar o quê, Samar? Gilmar, é? Não? Ah, ele fez assim. Alguém mais tem alguma dúvida? Ó, aqui a Natália. O Fagner estava levando o microfone para o Lemuel, eu só lembrei do Silvio Santos e do Rock. Eu olhei e falei, Rock! Kleber, como foi a virada de chave, assim, na sua identidade em Cristo? Qual foi o momento que você disse, poxa, é agora? A virada de chave na identidade. Vamos lá. Eu posso dizer a vocês que a virada de chave, ela é bem longa. Ela não é assim, virou a chave, estou vivendo o melhor de Deus. Não vai, porque se fosse assim, a gente ia se orgulhar muito rápido, muito fácil. Porque agora eu já sou o melhor de Deus. Não vai acontecer assim. Mas o ponto de partida foi o abrir meu coração totalmente no discipulado, ser transparente e confessar tudo aquilo que estava guardado e escondido. Esse foi o ponto de partida, certo? Abrir o coração totalmente. Isso não quer dizer que você vai abrir a vida com qualquer pessoa. Isso aí, eu posso estar errado. Eu chamo falta de maturidade, certo? Tem gente que está abrindo a vida para todo mundo, quando é depois, está lá um outdoor lá no centro, com a vida daquela pessoa toda contada. Isso aí é um problema. Mas a partir do momento que eu fui 100% transparente no meu discipulado, eu te contei coisas que aconteceram comigo quando eu tinha 6 anos de idade. Teve coisas que me iniciaram na pornografia. Eu fui iniciado na pornografia, eu tinha 8 anos. 8 anos. Foi por um parente da minha casa. Essa pessoa, foi a pior coisa da minha vida que eu vi. Como aqui todo mundo já acima de 18. Tem uns pequenininhos assim, né? A Pâmela pequenininha e tal, todo mundo pequenininho, mas dá para ouvir. E aí, essa pessoa me levou para uma outra casa e me botou sentado na cadeira. Quando eu sentei na cadeira, aí a pessoa foi e botou vamos assistir um filme. Tava eu, essa pessoa e mais 2 pessoas. Tanto que depois que isso aconteceu, eu não passava nem na calçada dessa casa. Isso foi tão traumatizante que eu não passava mais na calçada. E aí, me colocaram para assistir um filme pornográfico de relação sexual entre gorda e anão. Eram aquelas mulheres obesas demais com anão. Então foi duplamente traumatizante, né? Até pelo teor do filme. Eu imagino, era um desespero aquilo ali. Então, foi o primeiro trauma que eu tive. Pá! Então, foram coisas que eu abri, que assim, a gente pode às vezes até pensar, eu preciso abrir isso. Mas você vai saber se precisa abrir de uma forma. Isso ainda te faz sentir culpado? Ou culpada? Então, precisa abrir o coração. Precisa consertar. Então, o ponto de partida para viver minha identidade em Deus foi o arrependimento. E a Bíblia diz que o arrependimento é aquele que confessa as suas culpas e abandona. Não adianta se arrepender e toda semana confessar o mesmo pecado. Isso não é arrependimento. Eu tinha um discípulo que ele estava desesperado para poder abandonar a masturbação e ele não conseguia parar. E eu fui e falei, vou dar uma dica para você. Quando você for para o banheiro, aí você leva a Bíblia e leva um louvor tocando no seu celular. Tá certo. Na outra semana ele olhou para mim e fez, pai, caí, velho. Aí eu, oxi, com a Bíblia na mão. Ele, não, ia pegar com a Bíblia, eu deixei ela na sala.
Falei, não, então ele foi planejado a fazer aquilo ali. Ele planejou executar aquele tipo de pecado. Então, e depois, em seguida, foi andar totalmente na luz. O que seria esse andar totalmente na luz? Seria exatamente isso. As atitudes serem... eu vou explicar com um versículo bíblico, vai ser mais fácil. A Bíblia diz assim: se tua mão te faz pecar, arranca ela, não é isso? Se os teus olhos te fizerem pecar, arranca-os. Eu tenho uns olhos bem difíceis de arrancar por causa do tamanho. E aí o que acontece? O que Jesus está dizendo ali não é que os olhos físicos precisam ser arrancados, mas a sua maneira de pecar, de enxergar, é pecadora, ele precisa ser arrancado. A sua maneira de tocar, de agir, é pecadora, você precisa arrancar. A sua maneira de caminhar é pecadora, você precisa arrancar. E aí você vai adquirir os pés de outra pessoa. Aí eu falei, não cabe na caixa, vai ficar foléu. Vou pegar os olhos do pastor Manassés, que é bem pequenininho, e vou botar nos meus olhos. Então tudo que ele disser que ele está vendo ali em relação àquilo, eu vou botar para mim. Os meus olhos são maus? Arranquei, não posso ficar sem olho. Pego o olho chinês, bota aqui, e eu enxergo muito bem, entendeu? Então às vezes a pessoa que está perto da gente nos faz perder a nossa identidade, porque são olhos que nos conduzem. O cara que me conduziu a ficar olhando a forma das mulheres foi um amigo meu de colégio, que era 2 anos mais velho e tinha repetido já 2 vezes. Olha a influência que eu arrumei. O cara que repetiu 2 vezes. E aí eu andava com ele e ele começou a mostrar. Ele dizia, rapaz, olha para ali, meu irmão. E era assim, olha a calcinha enfiada como está lá. E aí eu comecei a olhar aquilo. E aquilo ali, chegou um tempo que eu não conseguia nem não olhar. Eu estava olhando até para a véia. Meu Deus, Senhor. E eu não conseguia mais, porque eu fui influenciado por esse cara. E com o passar do tempo, eu aprendi a ser influenciado por um outro cara que foi o meu pastor. E aí a gente andava na rua, ele falava, misericórdia, olha para cima, meu filho. E eu, Senhor, olha para cima, ele lá dirigindo e eu aqui do lado dele. Aí o que foi? Ele disse, não, para só uma barata de tanga ali, toda desesperada, nem olha para um negócio desse. Eu aprendi, eu faço isso com meus discípulos, às vezes está andando comigo, eu falo, olha, tu nem olha, senão tu peca, olha para cima, né, Rafa? Fala direto, né? Então, andando, olha, misericórdia.com, aquela ali, misericórdia, nem olha, tá pelada. Aí teve eu andando com minha esposa, aí a gente andando, ela fez assim, menina, aquela ali tá nua. Aí eu olhando aqui para o outro lado, ela falou, tu viu, né? Eu falei, de longe eu vi a forma que era uma mulher. Quando eu vi que era uma forma de uma mulher e tinha uma academia lá longe, eu não vou nem olhar, porque eu já sei que já vai sair doida de lá. Então eu já tiro. É fácil? Não. É uma luta constante, diária, para ter a sua identidade em Deus. Mais perguntas? Gilmar branco. O outro é moreno. Qual foi a área ou a característica mais difícil assim para o senhor ter o tratamento? Característica para ter tratamento? Ou a área? A área. Por incrível que pareça, não foi pornografia. Por incrível que pareça. Eu achava que a área mais difícil de vencer seria a pornografia, né? Tem coisas aqui que só dá para falar com os homens, velho, porque é pesado. A gente tem que fazer um dip só macho e um só fêmea, né, também, né? Vamos pensar nesse negócio, porque tem coisa, velho, que só vai, que é pesado. Aí vocês vão entender. Mas eu achava que era pornografia e não era. Não era. Depois que a gente chega num tempo que você vence mesmo a pornografia, você... nem liga, velho. Nem vontade tem mais. Psicólogos dizem que para que você mude a sua mentalidade mesmo, mentalidade que está falando de caráter em relação a algumas coisas, demora-se 10 anos. Foi praticamente o tempo que demorou. Depois que eu fui olhar, o tempo sem pornografia, mesmo 10 anos ininterruptos sem pornografia, eu comecei a nem sentir falta mais. Mas a área mais difícil para a virada de chave, eu acredito que isso é com 90% dos crentes, é o orgulho. O orgulho, ele é o maior inimigo. Porque o orgulho te faz mostrar ser quem você quer que a pessoa enxergue que você é, e não quem você é de verdade.
Entendeu? Mais perguntas? Alguém? Mais uma, Tiago. Tiago? Aqui? Ok. Não precisa ter apontado, né, Tiago? Eu ia perguntar justamente sobre, pedir, na verdade, para o senhor dar nomes de exemplos de frutos de arrependimento. E o senhor falou, e eu queria perguntar se é lícito pedir que Deus te abra os olhos para ver esses frutos de arrependimento em você. Se é certo, no caso, pedir para Deus abrir os olhos para que você veja esses frutos de arrependimento. Certo. Tiago, ele fala assim, né? Tiago falando para Tiago. Ele fala assim, se nós não conseguimos honrar o irmão que está conosco, né? Que a gente vê, como é que a gente vai conseguir honrar a Deus que a gente não vê? Por que eu estou falando desse princípio? Muitas vezes, esses frutos de arrependimento, eles serão notados facilmente pelos nossos discipuladores, aqueles que convivem diariamente. Tem uma música de um primo distante, que ele canta assim, aí vocês vão saber qual é o primo. Se ao Deus verdadeiro, uma imagem que dele criei e quero servir. Vocês já conhecem esse primo? Preciso buscar Deus na Bíblia, testemunhar e orar, mas Cristo virá de assalto, a pena para aquele que não vigiar. Ele virá. Lembraram quem é? Pronto, é um primo distante. Quase um... não é nem primo mais. Enfim. Mas ele, nessa frase, ele foi muito feliz do que ele disse. Será que é ao Deus verdadeiro que eu estou servindo, ou uma imagem que eu criei dele e eu quero servir? Né? O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes nós acreditamos que temos características e que nós não temos. Paulo lá em Romanos 12, ele fala assim, ninguém tem uma imagem de si mesmo acima do que você realmente é. E como é que a gente vai saber o que nós somos em Deus? É simples. As pessoas que estão perto de nós, nossos pais espirituais, vão estar sempre nos medindo. Então, como é que eu sei que esses frutos têm vivido em mim? Isso vai ser afirmado na nossa vivência com os nossos pais espirituais. Quanto mais a gente anda na luz, isso vai ser afirmado. Tem coisas que eu não enxergava em mim, que meu pai enxerga. E eu só comecei a enxergar em mim depois de tanto ele insistir que enxergava isso em mim. Eu lembro o Júnior falando que ele tinha muita vergonha de pregar, né, Júnior? Muita vergonha. E o pai dele, na fé, começou a dizer para ele, não, cara, eu já vejo você pregando, eu já vejo você ministrando, e começou a trabalhar na vida dele. O pai dele via, mas ele não via. Depois que ele começou a ministrar, ele, é mesmo que eu tenho esse chamado em Deus? Então, muitas vezes a gente vai despertar na gente esse chamado de Deus para nós, através desses líderes. Alguém? Mais alguém? Perguntas? Está já acabando o Interact, dá tempo só para mais uma. Alguém aqui vai perguntar? Pergunte agora, ou deixa... mais uma, Rebeca. Eu ia dizer, pergunte agora ou deixa para o próximo DIP. Pode ser que seja outro assunto. Como a gente pode influenciar outras pessoas em questão de identidade, mostrando que... Espera aí, como a gente pode influenciar outras pessoas? De maneira mais prática, como a gente pode mostrar a outras pessoas que existe uma identidade para elas em Deus, a verdadeira identidade delas. Certo. Porque eu estava na faculdade essa semana e tem sido uma pauta recorrente em algumas aulas sobre identidade de gênero. E as pessoas estão levantando isso insistentemente, pelo menos no meu curso. E eu queria saber, assim, formas mais assertivas de me posicionar e de orar sobre isso, porque eu estou vendo que muitos jovens permanecem calados diante disso ou realmente não conhecem a verdade do Evangelho mesmo. Certo, entendi. Então, deixa eu só perguntar se é realmente isso. Como é que a gente pode influenciar, resumindo, como é que a gente pode influenciar outras pessoas a viverem a identidade que Deus tem para elas? Resumindo, é isso? Pronto. Primeiro, a gente precisa ser o exemplo, porque eu costumo dizer
se o exemplo, as palavras podem até convencer, mas o que arrasta as pessoas é o exemplo, certo? Segundo, sendo exemplo, pregue em todo o tempo e, se necessário, use as palavras, certo? Seja a Bíblia que anda. Essa é a melhor maneira de você ser influenciador nessa geração, né? E agindo dessa forma, esteja sempre bebendo da fonte, porque a gente às vezes se enche da palavra e enche a nossa mente. E eu tenho algo que eu quero preparar para um dia pregar sobre isso, que são os crentes zumbis. Um dia eu prego no DIP sobre isso, que são os que se alimentam de cérebro. Só querem aprender, só querem inteligência, só querem entender. E essa geração é marcada por isso, por intelectuais que não são exemplo. Entendeu? São influenciadores digitais que não são exemplo de nada. Aquele tal daquele Felipe Neto, misericórdia.com, aquilo ali não consegue influenciar nem ele mesmo. É um problema, por isso que ele parte para as crianças, né? É literalmente um abominável homem das trevas. Tem o das neves e tem o das trevas. E aí, um fruto do Espírito que chama muita atenção é o domínio próprio. Não o demônio próprio, mas o domínio próprio. Ele nos conduz. E quando a Bíblia fala sobre domínio próprio, no original, a palavra do domínio próprio, ela quer dizer domínio de si mesmo, principalmente nas questões sexuais. Olha que viagem, é forte isso. Quando eu li sobre isso, que eu procurei no original, eu falei, uau! Então esse domínio próprio é um domínio próprio não para mim mesmo, mas é um domínio próprio relacional. E aí tem dois problemas muito grandes. Isso acontece tanto com os rapazes, quanto com as moças. Existem dois extremos que são adotados. O primeiro extremo é quando o rapaz, ele é da doideira. Ele quer de todas as formas arrumar uma varoa para si mesmo. Então ele é promíscuo. E tem o outro padrão, isso que acontece com a moça também, quando a moça ela é promíscua. Ela não tem como ter domínio próprio. E existem aqueles que fingem ter domínio próprio, e elas são aquelas pessoas que fazem com que as pessoas que estão ao redor dela desejem ela. Isso é defraudação. É quando você faz alguém desejar aquilo que a pessoa não pode ter. Então, às vezes a menina ou o rapaz tem aquela dizer, não, eu tenho domínio próprio, não estou em pecado, mas se insinua de vez em quando. E quando ele ou ela se insinua, isso é defraudação. E não tem domínio próprio, é demônio próprio mesmo. É quando a pessoa defrauda a outra. Então, tem que ter cuidado com essas pessoas ao nosso redor, muitas das vezes perto de você, e pode ser que tenha até na igreja, pessoas que são sensuais no jeito meigo de ser. Entendeu? Tem gente que é assim, tanto homem quanto mulher. É um grande problema. A pessoa é sempre, tudo bom, aí a menina vem pegar, vem cá, pegar na tua mão aqui. Tem nada, viu? Macho. Mas de repente fica com a mão assim. Aí a irmã faz, shalom, querido. Aí pega na sua mão assim já. Aí o cara, oxe, esse negócio me arrepiou. Será que é de Deus? Já endoida logo, né? Aí ela vai lhe chamar, você está passando, ela vai fazer assim, fica aqui assim. Aí vai pegar e faz, irmão, só a ponta dos dedos. Ou vai falar com você, isso acontece muito com quem está na liderança, às vezes acontece isso. A pessoa chega, aí está lá outra pessoa ali esperando para falar com você, mas ela está ali esperando assim, ó. Sensualizando. É sério isso? É o cara que está ali esperando, aí vai tá falando com você aqui, aí quando ele olha, que vê que tem menina olhando, aí ele faz, ajeita para ficar apertadinho e só fala com você assim. Se ele fizer mais um pouquinho de força, se borra todinho. Então,
são atitudes que a gente tem, que ou a gente é, muitas vezes, entregue demais, ou eu vou usar um termo assim que é mais antigo, mas vocês vão entender, ou a gente é sonso demais. A gente se faz às vezes de besta para algumas situações, mas na verdade está agindo com sensualidade. Não estou dizendo que é o seu caso, não de ninguém aqui. Só estou explicando que uma das atitudes principais que a gente precisa para poder ser exemplo e influenciar essa geração é ter domínio próprio. Valeu, obrigadão, macho. Ter domínio próprio nas nossas atitudes. Entendeu? Porque às vezes a gente é sensual por essência. É foto, vai tirar uma foto, todo mundo sorrindo. Só a irmã assim. É complicado, mano. Todo mundo tranquilo. Eu fui tirar a selfie hoje com a galera. Gente, ninguém se fique triste não por isso não, porque pode ser que aconteça com vocês. Eu fui tirar a foto com a galera, fui tirar o selfie, eu comecei a querer rir. Porque enquanto eu estava tirando o selfie, eu só vi os caras assim, mas os que queria já mostrar outra coisa, já fazia assim. E as meninas, as que estavam de boa, era assim. As que não estavam, botavam a mão no joelho e fazia assim. Aí eu falei, quer mostrar que tem alguma coisa. E às vezes batida, a bichinha, mas por quê? Não tem domínio próprio, tem que sensualizar em tudo o que faz. Estão entendendo? Isso é importantíssimo, porque isso coloca na luz. Pode ser que o que eu estou falando aqui está lhe ferindo por dentro. E pode ser. Observe isso. Se à medida do que eu estou falando, você está ficando chateado ou chateada comigo, pode expulsar que é demônio. Pode expulsar. É demônio agindo dentro de você e não permitindo que você avance em Deus e viva a vida de Deus. E saia desse padrão de sensualidade. Amém? Olha, está todo mundo comigo. Agora vamos concluir, né? Eu estou atrasado, gente, 10 minutos. É por isso que o Deep Strong tem que ser depois. Porque se a gente termina 9h20, 9h30, não vai matar ninguém, né? Aí os pregadores que falam mais, eu só boto no Strong. Foi um sacrifício para mim hoje pregar no Energy. Porque eu quase não conseguia terminar. A minha esposa ali com a plaquinha dizendo, olha, acabou a hora, rapaz, desce daí. Mas o Strong não, o Strong, o pregador vai ficar um pouquinho mais livre, né? Até porque é um momento também de interação, né? Onde vocês vão entender mais um bocado. Certo? A gente vai agora para os últimos versículos aqui, só para a gente finalizar. Mas eu queria que vocês... Sim, e outra coisa, do que ela perguntou para se tornar um influenciador. Não só basta beber da fonte, essas coisas, mas a gente precisa ter vitória contra o pecado. Fala que o homem é escravo daquilo que o domina. Então, o contrário também é verdadeiro. O homem é senhor daquilo que ele domina. É interessante que quando eu venci a carência paterna, foi impressionante a galera que veio com problemas para eu ajudar nessa área. E aí eu passei por um período muito pesado de ansiedade, de pânico. E teve histórias assim assustadoras. Teve gente que chegou para mim e disse assim, ó, um deles está aqui, eu não vou dizer quem é, um dia quando ele quiser contar o testemunho dele, ele conta. E aí ele chegou para mim e disse assim, eu queria contar para você umas coisas aqui. Eu falei, ele não era meu discípulo, não estava perto de mim, nada, mas ele disse, eu queria contar para você umas coisas. Eu falei, qual? O quê? Aí ele começou a contar que ele estava passando por depressão, ansiedade, pânico, um desespero da vida dele e tal, e a gente conversando no carro. E eu querendo rir, porque eu já sabia, porque Deus tinha me falado isso. Aí ele foi e falou assim, aí eu perguntei para ele, mas por que você está me contando essas coisas? Ele falou, Kleber, Deus falou comigo e disse que você iria me ajudar, porque você sabe exatamente o que eu estou vivendo e que você passou pela mesma coisa. Quem contou para ele que eu não tinha contado para ninguém? Só quem sabia era o pastor Manassés, na igreja. E aí, quem contou para ele foi Deus. Contou para o cara chegou para mim e disse exatamente isso. Eu comecei a rir. Eu falei, tá, poxa, e já vieram outras pessoas que passaram por pânico, ansiedade, essas coisas para conversar, e a gente se torna senhor daquilo que a gente dominou, daquilo que a gente venceu. E só é exemplo quem é senhor. Quem é servo não é exemplo. Ninguém quer imitar um escravo. Todos querem imitar aquele que venceu. Tanto é que
aí sim, o assunto final que a gente vai falar é sobre duas coisas que são um grande problema para a nossa identidade. Duas coisas. Deus me fez e te fez únicos. Até hoje a ciência não sabe, porque as digitais de todo mundo é diferente e ninguém tem a digital igual. Mas como a Bíblia é mais atual do que o livro o jornal que vai ser escrito amanhã, como diz Spurgeon, né? Acho que foi Spurgeon que disse, ou foi Tozer, alguma coisa. Não, Billy Graham replicou. Eu acho que foi o Spurgeon ou Tozer que falou alguma coisa assim também. Eu acho. Pode ser que eu esteja errado também. Não teve algum deles dois que falou também? Foi Spurgeon ou foi Tozer que falou. Ele só replicou. E aí, a Bíblia já nos torna como seres únicos. Já nos chama de seres únicos, chamados específicos. Quando ele fala para Jeremias mesmo, para Davi, desde quando era um bolo informe e tal, e Deus tem um chamado específico para cada pessoa. E o chamado específico não me faz especial diante dos homens, me faz especial diante do inferno. Porque os demônios, eles não podem ter esse chamado mais e nós temos. Isso me faz igual diante dos homens. Amém? Então, assim, dois problemas que são grandes problemas. Aqui para vocês eu posso falar de uma maneira mais aberta, mais fácil, para vocês entenderem. Primeira coisa são os influencers, certo? E eu estou falando só de influencers de rede social, não. Estou falando de todo tipo de influencer, né? Vocês vão passar por diversos problemas. Hoje existe influencer para tudo. A mulher engravida, né? Não é só o caso da Stephanie, mas qualquer mulher que engravida, ela já procura Instagrams de maternidade para ver como vai ser o dia a dia dela. E aí o cara quer passar num concurso, ele procura Instagram de concurseiros. Não é isso que acontece aqui? Todo mundo passa por isso? Então, o cara gosta de futebol, ele procura Instagrams só de jogadores de futebol. E o que é que acontece? Os influencers, eles vão atrapalhar, da mesma forma que é outro fato que eu vou falar, eles vão atrapalhar a sua identidade em Deus. Por quê? Porque quando a gente começa a buscar influencers, a gente começa a querer ser igual àquela pessoa. E a gente não vê as outras coisas que ela está fazendo errado. Aquilo entra como bônus. Por exemplo, o cara é um influenciador na área financeira. Tem um cara que muitos crentes, até crentes, chegaram para mim para falar de um cara que ensina muito sobre riqueza, que estava andando com outro pastor de riqueza também, e esse pastor de riqueza evangelizou esse cara de riqueza, e todos ficaram ricos para sempre, aquela alegria toda. Só que esse cara estava com uma mulher já há 10 anos que não eram casados. Aí a gente começa a aceitar, se eu quero bônus, eu tenho que aceitar essa questão aqui também, isso é de boa, isso não tem problema. Então os influencers vão deturpar a sua identidade e o seu caráter em Deus. Os influencers, eles são pessoas que eu posso dizer, eu vou falar uma palavra que é muito forte, não me levem a mal por isso, mas tire os seguidores dos influencers e vocês vão ver que acabou o negócio. Então, aquele que se alimenta a partir de somente outra pessoa sem retribuir nada se chama parasita. É como um carrapato que sobe num cachorro, ele só suga para ficar grandão. O cachorro morreu, ele sai, vai procurar outro cachorro. Entendeu? Com isso eu não estou dizendo que a profissão de influencer é algo errado, mas você tem que ter cuidado com a profissão influencer, desde que aquilo não seja um alterador, um termo que altera a sua identidade em Deus. Começo a seguir o influencer. Tem gente que começa a seguir o influencer e começa a falar até com o mesmo sotaque do cara. Eu fico, meu Deus do céu, imagine esse cara em Recife. Vai dizer assim, me dê 3 pães mais 6. Aí o cara olha e fala, rapaz, por que você não falou 9 pães? Aí ele disse, porque 9 não chia.
Então a gente começa a viver a vida daquela pessoa. O cara começa a dizer: para você ser rico, você vai ter que acordar todos os dias 4:30 da manhã para assistir a minha live. Quem já viu esse cara falando, né? Aí um bando de crente acorda 4:30 para ver a live, mas não acorda 4:30 para orar. Eita problema, né? De onde vem toda a riqueza? Quem é o Deus de todas as coisas? E a gente começa a seguir coisas. Isso porque falta identidade. Quando falta identidade, esteja certo de uma coisa: falta paternidade. Falta um pai. Se falta identidade, é porque você não teve um pai. E aí você fica desesperado. Eu tenho que ser alguém. E começa a ir por alguém. E vai para aquela influência. Não, o meu estilo de vida é esse. Ou seja no louvor, o meu estilo de música